Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu me chamo Valéria Rocha e esse aqui é mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma produção que ficou muito linda. E essa produção é de um trilho de mesa mega rosa. Eu nunca tinha feito desse trilho e eu via muitas fotos e vídeos dele, tanto pelo Instagram quanto aqui pelo YouTube. Eu tinha muita vontade de fazer. Só que eu tinha aquele receio, sabe? Aquele medo de a minha página, nem no Instagram, aqui no YouTube e nem em outras redes sociais não são muito grandes. Então eu tinha medo de fazer e não conseguir vender. Porque a maior parte das peças que eu faço a pronta entrega. Então eu confecciono e aí eu coloco para vender nas minhas redes sociais. E eu ficava com esse receio, sabe, de fazer, de não conseguir vender essa peça. Mas eu decidi encarar os meus medos e eu decidi confeccionar. Porque como eu tinha muita vontade, e eu tenho fé em Deus, que essa peça vai sair logo, logo. E eu vim mostrar pra vocês, gente, ficou muito linda. Ficou um trilho muito lindo mesmo. E eu fiz com 2 mega rosas bordeaux, fiz um ponto caranguejo por cima. Ficou lindo. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Pessoal, olhem a lindeza que ficou esse trilho. Aqui na Mega Rosa eu usei a cor Bordeaux da Olímpia, tá? Nas folhinhas eu usei um verde mesclado, eu não lembro a marca ao certo. Aqui na minha base, que eu decidi fazer a base tradicional desse trilho, que é a base trançada, eu usei o cru da marca Soberano, tá? E ficou essa lindeza aqui. Meu Deus, eu amei demais. E eu coloquei a minha etiquetinha aqui, é claro, pra dar um destaque maior. E esse trilho merece, né, gente? Ele ficou medindo 1,10 m de comprimento por 35 centímetros de largura. E eu amei, gente, eu amei demais confeccionar esse trilho. E amei também o resultado dele, que ficou maravilhoso, né? Eu deixei passando aí pra vocês um videozinho e a foto também dessa peça. E eu vou explicar mais um pouquinho sobre ela pra vocês. Eu amei confeccionar essa peça e eu amei o resultado que ficou. Eu acho que ficou muito luxuoso. E eu não consigo fingir costume com esse trilho. Ficou muito lindo mesmo. Não tem como você colocar um trilho desse na sua mesa e não ter aquele destaque, porque tem sim. E só que eu tive muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade de confeccionar esse trilho. Por quê? Eu vou explicar pra vocês direitinho. Eu confeccionei esse trilho todo na agulha 3,5. E atualmente aqui no meu ateliê eu utilizo a agulha número 4 para confeccionar minhas peças no fio 6, porque eu acho que ficam mais bem assentadas. O meu ponto ele é um pouco apertado. Então com essa agulha eu acho que o meu ponto se assenta, fica muito limpo. Eu gosto muito. Aí, como eu decidi fazer esse trilho com a 3,5, o que eu pensei, né? Eu quero fazer essa base com a 3,5 para ela ficar mais durinha. Porque o meu ponto ele aperta com a 3,5, logo fica mais durinha e fica mesmo, tá, gente? Fica mesmo. E fica mais cheinha, sabe? Aquele aspecto mais cheinho. E aí eu quis fazer dessa forma. E aí eu fiz com a 3,5, gente, mas que dificuldade. Que dificuldade que eu tive, porque como eu acho que tem muito tempo já que eu não pego nessa agulha 3,5 para fazer as peças. Então eu tive muita dificuldade e eu tensionava muito a minha mão, né? Porque eu apertava para fazer o ponto bem apertadinho. O meu ponto ele já é apertadinho, mas eu tensionava bastante a mão e doía muito o meu pulso. Então eu já, né, no próximo trilho desse, que se Deus quiser vão vir muitos mais outros, tá? Eu pretendo mais pra frente fazer ele também com a Mega Rosa, na cor rosa chá. Então aguardem, mais pra frente vai sair mais um trilho desse. E só que eu vou confeccionar dessa vez com a agulha número 4, tá? Pra eu não sentir tantas dores, tá bom? Mas eu amei o resultado. Eu acho que ele ficou muito lindo mesmo. E aí eu tô pensando aqui na próxima vez se eu vou fazer novamente com essa base
ou se no próximo trilho desse, eu vou fazer com aquela base triangular, sabe? Aquela base do trilho Sensação. Eu confesso que eu ainda estou em dúvida. Então, veremos, né? Veremos qual que eu vou decidir fazer. Gente, mas apesar disso, apesar de eu ter usado uma agulha menor e por conta disso ter demorado mais para confeccionar, eu amei fazer ele. Eu amei mesmo e eu amei o resultado. Meus pontos ficaram bem apertadinhos, bem fechadinhos. E para esse trilho eu acho que ficou muito lindo. Ficou mais delicado, sabe? E esse trilho, gente, ele ficou medindo 1,10, né? 1,10 m, como eu falei pra vocês. Só que eu achei que ele ficou pesado. Eu achei que ele ficou pesado pra esse tamanho, tá? E eu acho porque eu apertei o ponto, eu acho que eu usei mais fio para deixar bem fechadinho aqui a base. Então, eu acho que por conta disso ele ficou mais pesado. Mas, como eu disse, na próxima eu vou trocar a agulha e aí eu vou fazer o teste realmente. E eu vou pesar novamente essa base pra ver se vai mudar alguma coisa ou se não vai gastar o mesmo tanto de fio ou até mais, quem sabe. E, gente, eu confesso que na hora de precificar esse trilho, eu fiquei bem em dúvida, tá? Eu fiquei bem em dúvida porque ele é um trilho mais trabalhoso. E apesar de muitas artesãs que confeccionam ele somente colar ele aqui nessa base, eu não consigo confiar que ele vai continuar aqui colado depois que a minha cliente lavar a primeira, segunda vez, terceira, enfim. Então, o que eu fiz? Quando eu terminei esse trilho, ontem à noite, né, eu passei a cola aqui nele certinho, segurei pra colar bem ele, tá? E também eu passei uma costura nele, exato. Eu não passei uma costura com linha, máquina, enfim, não. Eu costurei com o próprio fio do crochê, tá? Então eu vim costurando e aí eu pegava um ponto de base do trilho e passava num ponto da folha ou num ponto da base da mega rosa, tá? Pra ele ficar bem seguro aqui e eu ter a certeza de que quando a minha cliente for lavar esse trilho, ele não vai soltar, porque ele não vai mesmo, tá bom? Ele dá um pouco mais de trabalho, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês, usei a agulha 3,5, então eu demoro mais. E essa base dessa mega rosa, aqui, ó, ela é feita, deixa eu puxar ele aqui um pouquinho, pétala por pétala. Ela é feita separada do trilho, né? E depois a gente gruda ela aqui no trilho, a gente aplica. Ela é feita pétala por pétala. E aí, diferente das aulas que eu vi aqui no YouTube, que as artesãs faziam, eu vi uma aula assim, que foi até da Vanessa Marcondes, na qual eu me inspirei, mas eu não fiz igual, tá? Eu fiz algumas coisas diferentes. Por quê? A aula que ela fazia, a mega rosa com um ponto caranguejo, ela prendia a pétala apenas de um lado. E do outro lado não prendia, e ficou lindo, maravilhoso assim. Só que o que eu quis fazer? Eu quis deixar essa base mais fechadinha, o mais fechadinha possível. Eu falei, não, eu vou prender dos dois lados. Então eu vinha, fazia a pétala, prendia, voltava com ponto caranguejo em cada pétala dessa, tá? E prendia do outro lado também. Pra ela ficar bem presinha e ficar o mais fechadinha possível, sabe, gente? Pra ficar assim, ó, com esse aspecto bem lindona mesmo. Muito linda, eu amei fazer. E por conta disso, né, o que eu expliquei aqui agora, gente, deu um trabalho maior do que as peças que eu costumo confeccionar, tá bom? Então, eu vou ter que cobrar o meu preço, eu vou ter que jogar em cima disso, de todo esse trabalho que eu tive. E também da cola, que eu usei bastante, que não vai pouco, pra ter certeza que vai segurar também. Então, o meu cálculo vai ser baseado em cima de tudo isso. E atualmente, aqui no meu ateliê, para encomendas, eu vou vender esse trilho por R$ 220, tá? Esse aqui vai estar a pronta entrega aqui no meu ateliê. Então, se você tiver interesse em adquirir essa peça, entre em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram, que é Ateliê Valéria Rocha, que eu vou ter o prazer de te atender com todo carinho e amor do mundo, tá? E os preços variam conforme o tamanho da peça. Então, como eu falei pra vocês,
um trilho desse, nessa medida de 1,10 m, aqui no meu ateliê, ele vai estar custando R$220, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha explicado bem sobre esse trilho. E quem puder, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa peça, tá bom? E compartilha esse vídeo nos grupos, com os seus amigos, com sua família, tá? É isso, um beijo e tchau, tchau!